Aqui é a TV FEPESP e este é o Sala de Professores, o novo programa da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Nesse primeiro programa, Celso Napolitano conversa com Gilberto Maringoni, arquiteto e professor da Universidade Federal do ABC, e com Sérgio Gomes, jornalista e assessor sindical. Vamos ver como se faz um programa por professores e para professores? Pode entrar, a sala é sua. Olá pessoal, estamos aqui apresentando o primeiro programa da série Sala de Professores. Estamos recebendo hoje Gilberto Maringoni, professor da Universidade Federal do ABC, e o Sérgio Gomes, que é assessor sindical, figura conhecida no meio político e sindical de São Paulo. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom, Celso? Ótimo estar aqui com vocês. Bom recebê-lo aqui, Gilberto. Eu acho que é importantíssimo a federação estar com um programa de TV, porque coloca uma nova perspectiva para o movimento sindical. O movimento sindical sempre se voltou muito para dentro, para os seus filiados, para a categoria, e a televisão propicia que a gente fale também com um público mais amplo, com a sociedade, e especialmente numa entidade voltada para a educação, como é a Federação dos Professores, numa situação muito grave que a gente está vivendo no país hoje, redução de verbas da educação, essa perspectiva dessa bobagem que é a escola sem partido e uma série de constrangimentos que a educação está vivendo, o professor poder dialogar diretamente com a sociedade é ótimo e facilita essa interface, esse intercâmbio escola, categoria e população. Obrigado, Gilberto. Eu tenho uma pesquisa realizada alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, foi publicado. Pegaram-se 10 anos das reportagens que foram enviadas para o prêmio Ayrton Senna, que era exatamente voltado para a educação. Quem coordenou essa pesquisa foi Ana Luísa Zaniboni, da Alboré, e que deu conta do seguinte, como há 10 anos, o professor não é considerado fonte para a imprensa. A imprensa desconhece o professor como fonte confiável para produzir suas matérias. Então, há um déficit com naturalidade, o que é a vida do professor na escola. Esse cara que fabrica médicos, que fabrica engenheiros, que fabrica advogados, são os professores. Eles têm um ambiente em que, como o Celso um dia nos disse aqui, na verdade, o lugar em que se desenvolve a coordenação, o plano pedagógico da escola, etc., numa coisa chamada Sala dos Professores. Embora não exista em algumas faculdades, mas é uma instituição que não está no organograma das escolas. Não é diretoria, não é secretaria, não é coordenação pedagógica. Então, esse ambiente de ter um programa para que os professores não apenas falem, deem conta, mas também se entrosem, ouçam, eu acho que isso corresponde a uma necessidade que a sociedade brasileira tem. Ficou anos esperando e agora a federação se articulou de uma maneira muito interessante para colocar isso na praça. O que é importante a gente colocar é que isso vem de um amadurecimento, né? De um amadurecimento da equipe de comunicação que foi sendo estabelecida aqui na federação, formada dentro da federação, no sentido de conversar com os professores, conversar com a sociedade geral, conversar com o movimento sindical também, com os diversos sindicatos que integram a federação. É importante a gente colocar que hoje a federação é integrada por 26 sindicatos de todo o estado de São Paulo, que representam praticamente 90% do universo dos professores das escolas particulares e 60% dos funcionários não docentes, dos auxiliares de administração escolar. Quanta gente? Isso significa por volta de 350 mil pessoas que dão conta de educar no estado de São Paulo mais de 2 milhões de alunos e alunas. Né? Isso é um universo tremendo, né, de professores e professoras e funcionários não docentes das escolas. E esses sindicatos, eles representam todos esses professores, dialogam diretamente com eles. Então, o objetivo da sala de professores é exatamente nós mantermos esse diálogo com a sociedade, com o movimento sindical, com o movimento civil, com os professores, com as professoras, com os funcionários e funcionárias não docentes, no sentido de bater um papo sobre a vida,
sobre a vida escolar, sobre a vida profissional, sobre as relações do trabalho e sobre a educação. Agora, me parece que a categoria dos professores deve ser, se não a única, uma das únicas que cresceu em número absoluto nos últimos anos. Porque a gente teve, com a automação no processo produtivo da indústria automobilística, você tem uma redução enorme. Você no começo dos anos 80, você tinha 300 mil metalúrgicos na região do ABC, hoje você tem 80. Bancários, com a automação, você também teve uma redução. Mas nos últimos 15 anos, com uma elevação relativa do nível de vida dos brasileiros, houve uma procura maior pela educação, pelo sujeito se capacitar, enfim, pelo sujeito melhorar a sua inserção no mercado, ou seja, sua qualidade intelectual e tal. E o número de professores aumentou. E existe o número de professores que se dedicam exclusivamente ao magistério, e existem também profissionais que têm a atividade letiva como parte da sua... O médico, o mecânico, o pedreiro, enfim, a pessoa dá aula, ele complementa a sua atividade dando aula. Então, você está falando um número aí de 350 mil em São Paulo, deve ser a maior categoria, mesmo que os bancários se equivalem em número, mas os professores estão aumentando. Então a importância dessa atividade sindical é fundamental nessa... Esse número é estimado em termos de professores de instituições privadas de ensino, instituições particulares, porque se agregam a isso os professores das instituições públicas de ensino, esse número é muito maior. Das redes municipais, das da rede redes estadual. municipais, estaduais e federal aqui em São Paulo. Como é que se explica que a condição de vida desta categoria profissional, essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade, a sociedade não conheça as condições em que essas pessoas são obrigadas a atuar? Houve uma ocasião aqui, uns 2 ou 3 anos atrás, que o Celso formulou uma estratégia que era de batalhar contra o professor 30 horas. Né? Do mesmo jeito que tem essas caixas, eletrônica caixa 30 horas, mas 30 horas, por que era 30 horas? 24 mais 6 dá 30. Que questão era essa que a sociedade desconhecia? O processo de automação a que o Maringoni se referiu, a evolução tecnológica, o advento das novas tecnologias, também chegou à escola. Ocorre que, diferente dos bancários, diferente dos metalúrgicos, em que o processo de automação substitui o profissional, nas escolas, o processo de automação, as novas tecnologias, elas se agregam à atividade do professor. Mais trabalho. Mais trabalho. Nos bancos, o caixa é substituído pelo caixa eletrônico. O gerente é substituído pelo atendimento eletrônico. Nas indústrias automobilísticas, o robô. O soldador é substituído pelo robô. Na escola, a figura do professor é ainda indispensável. Apesar da educação à distância. Apesar da educação à distância. Mesmo na educação à distância, a figura do professor é indispensável. Quer dizer, é preciso que haja uma pessoa que ministre o conhecimento, que faça a ponte entre o conhecimento e o aluno, né? Quer dizer, o mediador. O mediador entre a estrutura toda do conhecimento e aquele que vai receber o conhecimento, né? Você tem a produção do conhecimento e a transmissão do conhecimento. Essa transmissão do conhecimento ainda é feita pelo ser humano. Ainda não existe um robô, um caixa eletrônico que possa fazer isso, um software qualquer. Bom, ocorre que essas novas tecnologias foram agregadas à atividade do professor e, além do trabalho que ele tem em sala de aula, ele interage com os alunos fora da sala de aula. O tempo todo. E ele está o tempo todo ligado. E essa parte Existem não é paga. plataformas agora que são adotadas pelas escolas e que nós, professores, nos comunicamos com o aluno entre uma aula e outra. Antigamente a gente dizia, bom, pessoal, estuda isso, etc. e tal, a semana que vem a gente volta e conversa. Aí o aluno trazia as dúvidas, lia o texto, trazia as dúvidas, etc. Agora a gente diz, bom, pessoal, durante a semana eu vou ainda encaminhar a vocês alguns textos para que vocês leiam e vocês discutam. Tem um fórum de discussão aqui na plataforma da universidade, da escola, da faculdade. Tem um fórum de discussão que vocês podem interagir, eu entro lá, nós conversamos e tal.
vocês pendurem aí, postem, coloquem no Dropbox os comentários sobre o texto tal, para na semana que vem nós nos encontramos novamente. Então, eu estou em contato direto com esse aluno, E a escola virtualmente, a semana inteira. E a escola controlando isso tudo. E a escola tem condição de controlar porque a plataforma é dela, mas quem me controla é o aluno. O aluno me controla. O aluno exige que eu poste um material ou que eu responda a uma dúvida dele. Sábado, domingo. Ocorre que, em qualquer período, lógico que você tem alguns momentos em que você diz, olha, eu não vou... eu vou entrar em alguns momentos, mas você está plugado direto. Está plugado direto. Bom, ocorre que o grande problema é que no Brasil o professor é pago por hora-aula. Por exemplo, 6 então, horas. Nesses momentos todos, então eu dou 2 horas aula hoje, fico plugado com o meu aluno a semana inteira e dou mais 2 horas aula semana que vem. E sou pago por 2 horas aula. Por isso que eu disse naquele momento que o professor está 6 horas na escola e mais 24 horas à disposição, ou oferecendo conteúdo, ou à disposição do aluno até para tirar dúvida. Por que isso está antecipando? Porque aí, no caso da escola particular, os 3 já estão na internet. A escola, o professor e o aluno. Isso ainda não acontece na rede pública, porque ou a escola não está, ou o professor não está, ou o aluno não está. Ainda você não tem esse círculo Sérgio, fechado. hoje em dia a gente já não pode mais dizer isso. A escola... Com o número de aparelhos celular inteligente, os chamados smartphones, que as pesquisas indicam que a população tem, todos estão plugados. Tem a pesquisa que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República fez durante 2 anos, 2014 e 2015, que é o Relatório Nacional de Uso da Comunicação, o nome é mais ou menos esse, o alcance da televisão, da internet, do rádio, está na seguinte forma. Então, olha, esse é um bom gancho. Bom, vamos lá. Para você responder depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Fica com a gente aí, por favor.